Eclesiastes, capítulo 11, de 1 a 8. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Este também é um versículo muito famoso, muito conhecido de Eclesiastes, que tem interpretações opostas. Eu não vou nem dizer contraditórias, eu vou dizer opostas, diferentes. Lance o seu pão. Em primeiro lugar, o pão, ele pode simbolizar o teu sustento, a tua provisão, a tua vida. Mas o pão também pode simbolizar a tua dor, a tua ansiedade, a tua aflição, aquilo que te custa muito, aquilo que é caro para ti, aquilo que é valioso, importante para ti. Então, lance o seu pão sobre as águas pode, numa interpretação, significar orar ao Pai, entregar a tua dor, a tua ansiedade a Deus. O pão é tudo. É o que sustenta aquela pessoa, é que mantém aquela pessoa alimentada. É a provisão da pessoa. Outra interpretação seria: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Então, quando tu faz uma oração, tu crê que Deus vai te responder. Então, depois de muitos dias, tu vai encontrar a resposta para a tua oração, para o teu pedido, para a tua súplica, para o teu clamor. A outra interpretação é que quando tu lança o teu pão sobre as águas, tá querendo dizer que tu tá fazendo boas obras, tu tá oferecendo o teu pão, tu tá distribuindo, tu tá repartindo o teu pão sobre as águas, sobre todos que precisam, sobre muitas pessoas, ou nações, povos, cidades distantes, que tu teria que ir, né, levar o pão para esse lugar. São interpretações. E aí diz que depois de muitos dias tu vai achar. Significa que todas as tuas boas obras serão recompensadas. Tu vai receber o galardão pelas tuas boas obras. Então, tu lançou o teu pão, tu socorreu o aflito, necessitado, tu ajudou. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo, tu foi abençoado. O teu pão multiplicou, tu foi recompensado. Essa seria uma tradução, uma interpretação. 2. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. É uma continuação, mas amplia um pouco a ideia. Então, de novo, se tu quer interpretar como repartir com 7 até mesmo com 8, significa que novamente tu tá ajudando, tu tá sendo generoso, tu tá sendo altruísta. Então, a tua bondade, a tua benignidade, a tua generosidade é tão grande que tu reparte com 7 e até mesmo com 8. E aí depois diz, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Significa, quando a gente faz o bem para uma pessoa, ou para uma família, ou para uma cidade, ou agora mesmo um país que está em guerra, que sofreu uma enchente, um terremoto, uma situação de calamidade, tu não sabe se daqui a um tempo, daqui a alguns anos, isso não vai acontecer contigo, isso não vai acontecer com o teu país, isso não vai acontecer com a tua família. Então, tu não sabe que mal sobrevirá à terra. Então, por ter consciência disso, por ser uma pessoa humilde, prudente, sábia, tu faz o bem ao próximo porque tu tem
esperança de que também façam o bem contigo, porque aquilo que tu planta é o que tu colhe. Então, se tu semeou boas sementes, tu vai colher os frutos, tu vai te alimentar dessa bondade. Essa é uma das interpretações. Outra interpretação que é muito comum e que, inclusive, nós já fizemos até alguns cursos da área de finanças bíblicas, analisando os princípios da administração, da contabilidade, da estatística, todas essas ciências que lidam com os números, com o dinheiro, com economia, finanças, a partir da Bíblia. E esse texto é um dos textos usados para diversificar os investimentos. Reparta com 7 e até mesmo com 8. Significa o quê? Que tu tem que fazer investimentos no plural. Tu deve colocar o teu dinheiro, lembra? Tu ganhou, tu guardou, tu gastou. Nesta etapa de guardar, tu tem que investir. E tu deve investir de forma diversificada. Tu pode fazer um investimento em imóveis, em poupança, tu pode aplicar na bolsa, ações, enfim, tem vários tipos de investimento. Profissões, tu só tem uma profissão, tu só sabe fazer uma coisa, isso vai te limitar. Tu deve ter 2 profissões, tu deve ter 2 qualificações. Curso, tu só tem um curso, tu só tem uma graduação, tu tem que ter mais, tu tem que te especializar, tu tem que te aprofundar. Então, línguas, tu só fala um idioma, tu deve falar 2, 3. É a ideia de ampliar, porque tu não sabe o que vai dar lucro. Tu não sabe o que vai acontecer no mundo. Olha a pandemia, quantas empresas faliram e quantas empresas foram criadas e quantas empresas tiveram que se reinventar diante de uma demanda totalmente nova. Então, a palavra de Deus nos diz, reparta com 7 e até mesmo com 8. Então, não, se tu deixar o teu dinheiro todo num tipo de aplicação, se aquilo ali der errado, tu perdeu todo o teu dinheiro. Se tu aplicar de forma diversificada, variada, tu tem mais chances de lucrar e mais chances de não ser pego desprevenido. Ó, você não sabe que mal sobrevirá à Terra. Significa que sim, as coisas são dinâmicas, a vida é muito dinâmica, tragédias, calamidades, coisas seríssimas acontecem de tempos em tempos. E isso faz com que pessoas percam seus investimentos. É aquele que tem uma carta de investimentos, uma cartela. Se aqui der errado, ele tem esse outro. Se esse aqui tá fraco, esse aqui tá prosperando, ele consegue tirar desse para salvar o outro. E é uma interpretação, como eu disse, muito comum na área de finanças bíblicas. 3. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Esse é um assunto que tem sido recorrente em Eclesiastes desde o início. É sobre o fim, a finalidade. Tudo tem um fim, tudo se encaixa, tudo caminha para uma finalidade. Tudo tem que se completar, tudo tem que fazer sentido de alguma forma. Tudo acaba. Então, para que tem as nuvens? Para encobrir o sol? Não. Para que o ciclo de evaporação da água se complete. Quando as nuvens estão cheias de água, elas derramam sobre a terra. Chove. Então, tudo na vida é assim. Tem
uma culminância, um clímax, uma ênfase, uma finalidade, aquilo que é o mais importante. Então, começa a fazer sentido quando a gente pensa dessa forma, que tudo na vida são ciclos. Começa e termina. E fala sobre essa árvore que cai para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. De novo, é o fim. Não importa se ela vai cair para o sul ou para o norte, o que acontece é que ela vai cair e que se ela caiu, é ali que ela vai ficar, porque encerrou o ciclo dela. Tem uma passagem em Jó que diz que mesmo caída ela brota, né? Sim, às vezes acontece, a gente sabe que sim, mas muitas árvores que caem, que tombam, é porque elas já estão podres, velhas, porque suas raízes não têm mais força. E aí elas caem e viram lenha ou apodrecem. É no sentido de fim, acabou. É isso que esse versículo tá nos dizendo. No lugar em que cair, aí ficará. 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Quem olha para as circunstâncias, principalmente para as circunstâncias negativas, não vence, não prospera, não cresce. Tem gente que diz assim: para que eu vou cortar essa grama se ela vai crescer de novo? Para que eu vou limpar essa casa se vai ficar tudo sujo? Então, para que ficar olhando para o vento se tu nunca vai semear? Ó, quem somente observa o vento nunca semeará. Tu fica esperando a condição ideal, a perfeição ou algo que não existe. Tu nunca vai semear, tu nunca vai sair do lugar, tu nunca vai vencer nada. Porque tudo tem que ser feito com muito esforço. Quem olha para as nuvens nunca fará a colheita. Quer dizer, quem fica pensando, ai, vai chover, vai chover. Vai chover, é mesmo, vai chover. Só fica achando que vai chover. E aí tu não colhe. E o vento é a mesma coisa. Ai, eu vou semear, o vento vai levar minha semente. Então, isso aí é a pessoa negativa, a pessoa pessimista, a pessoa para baixo, aquela pessoa que não prospera. Essa nunca semeará e nunca fará a colheita. Nunca sairá do lugar, nunca vencerá. Porque para vencer, para tu adquirir, para tu obter vitória, tu tem que lutar, tu tem que te esforçar. E se tu fica olhando para as circunstâncias, nunca tu vai vencer. 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Neste estudo de Eclesiastes, tem um vídeo com esse título, As Obras de Deus. Não tem como nós, seres humanos limitados, falhos, finitos, mortais, entender as obras de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos, são mais profundos, mais elevados do que os nossos. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. As nossas vontades muitas vezes são fruto de egoísmo, de inveja amargurada, de deleite, de prazer. Então, abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus é a melhor escolha. E nós não sabemos o caminho do vento e nem como os ossos se formam. Nós sabemos que Deus controla o vento e que Deus determina a vida. Se Deus quiser, é o que a gente deve falar. Tiago diz isso. Porque amanhã eu vou, porque amanhã eu vou gastar, eu vou comprar, eu vou viajar. Se Deus quiser. Se Deus permitir. Se Deus te der graça, vida, fôlego nos teus pulmões, tu vai fazer. Quantas pessoas são pegas de surpresa, de repente.
Deus é que está no controle. A soberania de Deus é que está falando nesse versículo. Ninguém entende as obras de Deus. E Ele faz todas as coisas perfeitamente bem. 6. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Então, de novo, é a mesma coisa. Tudo o que tu fizer pode prosperar ou não. É uma semente? Então tem um tempo. Tu não sabe quanto tempo. Então, como a gente falou no versículo 2 sobre os investimentos, aqui também se encaixa essa interpretação de que tu deve estar preparado. Tu tem que ser uma pessoa, um profissional, um ser humano preparado. Então, essa é a ideia de manhã e tarde, de alguém que se dedica a coisas diferentes, complementares ou não. Eu, por exemplo, busquei isso na minha formação. Não ficar restrita, não colocar todas as fichas nas mesmas coisas, porque existem safras, existem ondas, existem tempos. E daqui a pouco passa aquele tempo e tu fica obsoleto, ultrapassado. Então tu tem que estar sempre com mais uma carta na manga. E porque tu não sabe o que vai dar certo. Tu não sabe por quanto tempo vai dar certo. Então a gente tem que ter muita sabedoria de Deus para poder fazer isso. Faça o que tiver que fazer. Pague o preço que tiver que pagar. Estuda, te esforça, trabalha até a vitória, até a colheita. Tu precisa semear, e a palavra diz que muitas das nossas sementes são regadas com as nossas lágrimas. O que quer dizer isso? Que custa muito, que dói, que é penoso. Mas a Bíblia diz que a gente colhe os frutos rindo, feliz, porque aquele esforço não é vão. A gente semeou com lágrimas, mas está colhendo com alegria. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. 7 e 8. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Esse é bem o contexto de Eclesiastes. A vida é boa, a vida é um presente, a vida é uma dádiva, sim. Nós amamos os dias de sol, nós amamos a alegria, comer, beber, se alegrar, as festas, a saúde, tudo que é bom, a gente ama. Mas há tempo para todas as coisas. E tem tempos, tem dias, tem épocas de trevas. Tem dias que a luz não brilha, que os nossos olhos não enxergam. Sabe a história da luzinha no fim do túnel? Às vezes é isso que acontece conosco. Então, qual é o conselho do sábio, do mestre, do pregador para nós? Aproveita bem os dias de sol, porque eles não vão durar para sempre. Quando fica uma semana chovendo, uma semana escura, nublada, tudo fechado, a gente se aflige, se angustia, e quando vem o sol, a alegria é instantânea. Então, a luz é doce, é agradável, nós vivemos, nós temos saúde física e mental, e eu diria até espiritual quando há sol, há dias assim, dias de bênção. Mas ignorar que existem dias de trevas, dias difíceis, ou o dia mau, é vaidade, é algo vão, é tolice, é algo imaturo, demonstra uma imaturidade. Quando somos experimentados, sábios, prudentes, conscientes, nós entendemos
que a vida é feita de dias de sol e de dias de chuva, que há luz, mas que também há trevas. E em todos esses dias, Deus está conosco.